Caros irmãos, queridas irmãs, neste domingo, que é o 31º do tempo comum, nós ouvimos o relato da conversão de Zaqueu. Esse episódio é registrado apenas por São Lucas. Os outros 3 evangelhos nada falam a respeito de Zaqueu. Nós nada sabemos a respeito dele, a não ser aquilo que diz São Lucas no seu evangelho. Lembrando que em toda a Bíblia, São Lucas é o único autor não judeu, o único autor de origem pagã. E ele não era testemunha ocular dos acontecimentos narrados por ele no evangelho. Ele mesmo começa o evangelho dizendo que procurou ouvir as testemunhas, aqueles que presenciaram os fatos, e o Espírito Santo então o inspirou a escrever este episódio, relatar a conversão desse chefe dos cobradores de impostos. E nós sabemos que um dos apóstolos de Jesus, São Mateus, era cobrador de impostos e estava sentado na banca de coletoria de imposto quando Jesus o chamou. E ele, deixando tudo, seguiu, e depois São Mateus fez um jantar na sua casa e havia outros cobradores de impostos. Então é possível que Zaqueu tenha ouvido falar alguma coisa a respeito disso, que Jesus era um mestre que tinha chamado um cobrador de impostos para ser seu discípulo, para ser seu amigo, para ser apóstolo, e que outros cobradores de impostos também o seguiam, o ouviam. Mas Zaqueu não conhecia Jesus. Zaqueu era rico, ele era o chefe dos cobradores de impostos, e nós sabemos que eles eram odiados pela população porque eram colaboracionistas, porque colaboravam com os romanos, que exploravam os judeus e às vezes até enriqueciam, porque além de receberem um bom salário, também eram desonestos e cobravam a mais do que estava estabelecido, e assim enriqueciam ilicitamente. Por isso eram tão odiados, por isso eram desprezados. Em todo caso, ele era rico. E mesmo assim, lhe faltava alguma coisa, lhe faltava um sentido. Mesmo assim, ele vai ao encontro de Jesus em busca de algo. O Evangelho de São Lucas diz: Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Portanto, Zaqueu não conhecia Jesus. Nunca o tinha visto antes. Alguma coisa ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, mas nunca o tinha visto. E essa expressão, procurava ver quem era Jesus, nos lembra de outros episódios, especialmente alguns narrados lá no Evangelho de São João. Por exemplo, quando João e André seguem Jesus pela primeira vez, depois que João Batista aponta Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, e eles seguem Jesus e dizem a Jesus: mestre, onde moras? Jesus responde para eles: vinde e vede. Ver aqui significa fazer a experiência, conhecer Jesus intimamente, estar perto dele, conhecê-lo profundamente, ser amigo dele. Vinde e vede. Depois também, quando Natanael se encontra com Jesus, Filipe tinha falado para ele a respeito de Jesus, ele tinha feito pouco caso, dizendo: pode vir coisa boa de Nazaré. Mas quando ele encontra com Jesus, Jesus diz para ele:
antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Aqui Zaqueu sobe na figueira. E Natanael, Jesus diz que o viu embaixo da figueira antes que Filipe o chamasse. Então, aqui é o contrário, é Jesus que o viu. Que é o evangelho, é a conclusão do evangelho de hoje, quando Jesus diz: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, Zaqueu procurava ver quem era Jesus, ele queria conhecê-lo, ele buscava talvez um sentido para a sua vida, embora fosse rico, havia um vazio dentro dele, talvez ele procurasse respostas. O que ele não sabia é que Jesus também estava à sua procura, que antes de ele procurar e conhecer Jesus, Jesus já o procurava, já o conhecia, já o amava. Jesus para debaixo da árvore, olha para cima e o chama pelo nome, Zaqueu, sem que eles tivessem trocado nenhuma palavra antes. Então, Zaqueu procurava ver quem era Jesus, não sabia quem ele era, mas Jesus o conhecia. Jesus o procurava. Como diz a primeira carta de São João, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Lá no Evangelho de São João também nós temos aqueles gregos, um pouco antes da paixão de Jesus, que procuram ver Jesus, queremos ver Jesus. E André e Filipe, aliás, levam esses gregos até Jesus porque eles queriam vê-lo. Então aqui ver significa conhecer intimamente, profundamente, e como nós dizemos no Salmo 26, Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Nós queremos ver Deus, nós queremos conhecer Deus, contemplar o seu rosto, porque foi para isso que nós nascemos, é para isso que nós existimos. Zaqueu também procurava, mas ele não sabia que ele era procurado por Jesus. Eu vim a este mundo para procurar e salvar o que estava perdido. E Jesus diz para ele: desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Deus tem pressa. O tempo é hoje. Nós é que ficamos adiando, o momento da nossa conversão, adiando o momento em que nós vamos abandonar definitivamente este ou aquele pecado de estimação, o momento em que nós vamos nos confessar, o momento em que nós vamos começar a ter vida de oração para valer. Deus tem pressa. E ele diz, hoje, não é amanhã. Zaqueu não esperava. Todo mundo já passou por essa experiência de receber uma visita que você não esperava e às vezes é alguém importante, e daí você fica constrangido porque as coisas estão fora do lugar, porque a casa não está limpa, e aí você diz, olha, não repara a bagunça não, viu? Naquele momento Jesus vai à casa de Zaqueu, sem se preocupar com o que as pessoas iam dizer, e as pessoas dizem, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Do mesmo modo também Jesus tem pressa de vir à nossa casa, de vir ao nosso coração, mesmo sendo pequenos, mesmo sendo pobres, mesmo sendo pecadores. E nós dizemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, de que entreis em minha morada, mas Tu és o Salvador. Dize uma só palavra e eu serei salvo. Ele vem se hospedar na casa de um pecador. Ele vem se hospedar na nossa casa. Hoje, não amanhã, porque talvez amanhã não dê mais tempo. Hoje é o dia da salvação.
Quando Jesus no Evangelho de São Lucas diz: eu vim lançar fogo à terra e como desejaria que já estivesse aceso. Eu vim para receber um batismo e estou ansioso para que isso aconteça logo. Havia uma ansiedade, uma expectativa no coração de Jesus, no sentido de nos salvar. Quando São Lucas inicia a narrativa da última ceia, começa com Jesus dizendo: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Do mesmo modo, Jesus deseja ardentemente estar conosco. E nós, como Zaqueu, descemos depressa, temos essa disponibilidade para receber Jesus, ainda que as coisas em casa estejam bagunçadas. Ou, como Jesus, nós desejamos ardentemente estar aqui, nós vamos à missa com um desejo ardente de nos encontrarmos com Jesus, ou como quem cumpre uma obrigação, sem devoção, sem piedade. Jesus nos procura, Jesus nos ama, e nós temos que procurá-lo também para encontrá-lo, mas ele se deixa encontrar. A primeira leitura de hoje é tirada do livro da Sabedoria. O livro da Sabedoria é um dos 7 livros chamados deuterocanônicos. São aqueles livros do Antigo Testamento que os protestantes tiraram da Bíblia deles. Então a Bíblia católica tem 73 livros, a Bíblia protestante tem 66. O Novo Testamento é igual, são 27 livros, mas o nosso Antigo Testamento tem 46 livros, o deles tem 39. Um desses livros que eles tiraram da Bíblia é o livro da Sabedoria. E na primeira leitura de hoje, nós ouvimos um trecho desse livro que diz assim: que Deus conhece e ama todas as suas criaturas. Tudo que ele fez, ele conhece e ama. Sim, amas tudo que existe e não desprezas nada do que fizeste, porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir se não a tivesses querido? Ou como poderia ser mantida se por ti não fosse chamada? Porque Deus, que criou todas as coisas, continua sustentando no ser tudo o que ele criou. A todo instante Deus pensa e ama todas as suas criaturas. Deus ama as pedras, Deus ama os grãos de areia, e ele conhece cada um, as estrelas do céu, cada gota de água do oceano, os planetas, as árvores, as flores, os animais, até mesmo os insetos, as formigas, até aqueles animais que a gente não gosta, por exemplo, uma barata, um pernilongo. Mas Deus conhece e ama todas as suas criaturas, foi Ele quem as fez e as sustenta. Se Deus se esquecesse ou deixasse de amar qualquer uma de suas criaturas, no mesmo instante elas deixariam de existir. A diferença em relação a nós e aos anjos, em toda a criação, só existem 2 criaturas que são amadas por Deus e que sabem que são amadas por Deus e que podem saber que são amadas por Deus, podem conhecer a Deus, os anjos e nós, seres humanos, porque nós temos inteligência e vontade. E não só nós podemos conhecer que somos amados por Deus, mas podemos amá-lo de volta, podemos corresponder ao seu amor, retribuir o seu amor. As pedras são amadas por Deus, as árvores são amadas por Deus, os animais são amados por Deus, mas não sabem disso e nem podem amá-lo de volta. Nós podemos, é para isso que nós existimos. E aí o livro da Sabedoria diz: de todos tens compaixão, fechas os olhos aos pecados dos homens, para que se arrependam.
O salmo de hoje diz: o Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Todas as criaturas são abraçadas por Deus, mas só nós sabemos que somos abraçados por Ele, que somos conhecidos e amados por Ele. Antes mesmo de nós existirmos, Ele já nos conhecia e já nos amava. É o que Zaqueu descobre aqui. Ele procurava Jesus, mas não sabia que Jesus também estava à procura dele. Jesus já o conhecia e já o amava. E São Lucas não diz o que foi que eles conversaram, qual foi o conteúdo da conversa, o que foi que Jesus disse para ele. Nós sabemos os sintomas, nós sabemos os efeitos, as consequências dessa conversa. Zaqueu se levanta e diz: Senhor, eu dou a metade dos meus bens para os pobres, e se eu prejudiquei alguém, restituirei 4 vezes mais. O nome disso é reparação. Eu vou reparar o mal que eu fiz. E isso é sinal de conversão. Semana passada, nós ouvimos a parábola do fariseu e do publicano, do cobrador de impostos. Este voltou para casa justificado, porque se reconheceu pecador, o outro não, porque se auto-justificava. E nós dizíamos que a salvação se obtém pela fé em Jesus, é obra da graça. Vejam, Jesus, diante disso que Zaqueu, esse propósito de Zaqueu, diz: hoje a salvação entrou nesta casa. A salvação que entrou naquela casa é o próprio Jesus, Ele é o Salvador. Então, não é porque Zaqueu fez aquela boa obra que ele foi salvo, mas porque ele acreditou em Jesus, e o sinal da sua fé é que ele se dispôs a abrir mão de tudo por causa de Jesus. Ele se dispôs a reparar o seu mal, ele se desapegou dos seus bens, porque também este homem é um filho de Abraão, diz Jesus. O que foi que Abraão fez? Abraão, nosso pai na fé, deixou tudo para ir ao encontro das promessas de Deus. Deixou a sua casa, deixou seus parentes, deixou a sua terra e foi, pela fé, fazer aquilo que Deus estava mandando. Zaqueu, do mesmo modo, pela fé em Jesus, pratica obras de justiça. E isso é sinal de que a salvação entrou na casa dele, no coração dele, que ele acreditou de fato em Jesus. Zaqueu faz o contrário do jovem rico. Nós não sabemos se Jesus pediu que Zaqueu fizesse isso. Talvez não. Talvez tenha sido uma iniciativa do Zaqueu. Para o jovem rico, Jesus diz: vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E ele não faz isso. Vai embora triste, apegado aos seus bens. Zaqueu, por outro lado, dá a metade dos seus bens e ainda restitui quem ele prejudicou. Isso é sinal de uma fé autêntica, de uma fé que opera pela caridade, que produz obras, que produz frutos de conversão. Hoje a salvação entrou nesta casa. Então também nós hoje recebemos Jesus. Como Zaqueu, nós temos que descer. Jesus, o Altíssimo, desceu para vir ao nosso encontro, nos procurar, nos salvar. Ele, o Altíssimo, desceu, se humilhou. E ele diz para nós também: desce depressa, desce do teu orgulho, desce do teu egoísmo. Eu desci para te encontrar. Se você quer me encontrar também, desça. E depressa, e agora, é hoje, não é amanhã. Amanhã pode não dar tempo. Hoje eu devo ficar na tua casa. Santa Teresinha do Menino Jesus compôs um poema, que é uma oração que ela às vezes recitava no momento da comunhão. Essa oração diz o seguinte:
Tu conheces minha extrema pequenez, não temes te baixar a mim. Venha ao meu coração, hóstia branca que eu amo, ele suspira por ti. Então, Deus conhece a nossa extrema pequenez, como Zaqueu, que era pequeno, que era de baixa estatura, conhece a nossa pobreza, sabe quem nós somos. Ele não tem medo de se abaixar, de descer, para nos reencontrar, para nos salvar. E nós não podemos ter receio, titubear quando Ele nos manda descer. Desce depressa. Hoje eu quero me hospedar na tua casa. Deus tem pressa de que nós nos convertamos para Ele, de que nós alcancemos a santidade, de que nós sejamos seus amigos, de que nós abandonemos o pecado, de que nós tenhamos vida de oração. Ele desejou ardentemente estar conosco. Lá no livro do Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei, cearei com ele. Nós, como é que viemos para essa missa? Nós, como é que vamos ao encontro de Jesus na hora da comunhão? Desejamos ardentemente estar aqui, com prontidão, com devoção, temos pressa de estar com Jesus, ou fazemos as coisas apenas por obrigação, como se fosse um fardo? Peçamos a Jesus então que nós tenhamos a mesma atitude de Zaqueu. Embora não sejamos dignos de que Ele entre na nossa casa, deixamos que Ele venha e traga a nós a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.